No consultório, eu tenho duas modalidades de atendimento. A consulta convencional, porém online, e o protocolo de atendimento. Esse protocolo de atendimento é um acompanhamento muito maior que visa fazer uma reabilitação, uma reeducação respiratória para que o paciente fique livre de uma vez por todas das crises de alergia, tanto de rinite como de asma. Ele foi criado pensando nas maiores dificuldades que o paciente passa para conseguir enfrentar essas doenças, né? A gente conseguir enfrentar as otites de repetição. Então, de onde é que vem essa otite de repetição? Porque essa criança está tomando tanto antibiótico. Foi para isso que eu criei esse protocolo de atendimento. E agora eu vou explicar para você o que ele é, como ele funciona, como a gente atua, como eu acolho esse paciente ou a mãe desse paciente. Então, esse método foi desenvolvido em cima da maior dificuldade. É você manter o paciente sem crise. E principalmente que a gente reduza ao máximo a utilização de cortisonas e antibiótico. Então, eu estou te falando de um método de tratamento onde a gente vai reduzir o número de antibióticos e cortisonas que essa criança vai ter que utilizar durante a infância e depois na fase adulta, porque isso vai trazer outras complicações para a saúde dela. Por isso, a necessidade de um protocolo de mais de uma sessão. Acompanhamento por pelo menos 60 dias. Nesses 60 dias serão 4 ou 5 encontros que nós teremos para que eu possa fazer a avaliação, identificar quais são os principais pontos a serem cuidados, entregar para você essa avaliação, te dar o treinamento, te dar um checklist do que você precisa fazer. Tem treinamentos a respeito de sistema respiratório, sobre a asma, o que é alergia e como evitar e tudo mais. E o acompanhamento através do WhatsApp. Então a gente vai ficar conectado durante esses 60 dias, onde você vai conseguir definitivamente viver depois disso sem crises de asma ou crises muito leves, porque você vai saber a partir daí conduzir essa doença, administrar a doença. Eu sempre me deparo com pacientes que tratam apenas as crises, estão cada dia mais viciados na bombinha de resgate, que é a bombinha de Aerolim. Eu já devo falar que bombinha não vicia. O que vicia é a necessidade de utilizar essa bombinha toda hora, já que essa asma não está sendo tratada. Então, toda hora a criança ou o paciente sente falta de ar e precisa realmente usar a bombinha. Mas não é que ela esteja viciada nessa bombinha, ok? Então, para isso que a gente precisa desse acompanhamento maior, para que a gente possa modificar os hábitos de vida, para que a gente possa fazer uma reeducação e assim acabar definitivamente com as crises. Eu preciso saber então quais são os medicamentos que você já tem prescritos para a hora da crise. Você já tem medicamento prescrito para utilizar entre crises? Cortisona inalatória prescrita ou apenas a cortisona de via oral, o xarope? Broncodilatadores, antialérgicos? Você sabe utilizar essa medicação de maneira correta? Momento de começar a utilizar essa medicação? Esse é um dos pontos. A gente tem que ver também quais alimentos você consome no seu dia a dia. Será que algum deles pode estar disparando as crises de asma? A quantidade de ácaros aí no ambiente onde você dorme? Como é que está a condição do seu travesseiro, dos colchões? Será que a gente consegue eliminar o máximo possível os itens que acumulam poeira ou ácaro? Então tem muita coisa que a gente tem que olhar. Então esse método não foi desenvolvido assim da noite para o dia, de qualquer maneira, só para ser mais um método de tratamento. Não, ele foi pensado nos principais pontos que podem disparar as crises, as principais dificuldades que o paciente enfrenta, o principal objetivo que é eliminar essa doença da sua vida, para que você possa viver livre das crises de asma e crises de rinite, além de outras doenças do sistema respiratório. Tá percebendo a importância desse protocolo de tratamento?
Depois que você utilizar esse protocolo, você nunca mais vai precisar correr para o pronto-socorro, porque você vai aprender a lidar com a asma, a lidar com a rinite, a lidar com as alergias. Eu preciso dizer para você, este método de tratamento é o melhor presente, mãe, que você poderia dar para você. Veja só o resultado que as outras mães estão tendo com esse método aqui comigo. Tá vendo só? Você que é mãe, está sempre aí com a criança doente, com o nariz escorrendo, com febre, com sinusite toda hora. Você tem que fazer esse protocolo de atendimento. Em apenas 60 dias você fica livre desse transtorno. É claro que depois a gente pode te reavaliar e verificar a necessidade de uma continuidade. Tudo vai depender do ponto em que essa criança está começando o tratamento. Se a criança já estiver minimamente controlada, os resultados acontecem de maneira muito mais rápida. Mas se o caso for um pouco mais grave, já estiver um pouco mais avançado, estiver muito descontrolado, pode ser que eu precise de um tempo um pouquinho maior de acompanhamento, mas isso tudo é conversado durante a avaliação. Asma mal curada, maltratada, pode evoluir para uma condição de cronicidade tão severa que os medicamentos que ela utiliza no dia a dia vão parar de fazer efeito. E ela vai ter que partir para um outro padrão de medicação muito mais pesado e muito mais caro. Por exemplo, hoje em dia nós temos algumas injeções que vão trabalhar diretamente na modulação do nosso sistema imunológico. Essas injeções, que não são vacinas, elas chegam a custar de 3 a 4 mil reais cada dose e pacientes graves precisam sim desse tipo de medicação. Então a melhor coisa a fazer é seguir esse protocolo de atendimento e ficar livre dessa doença.